Olá, bem-vindos a bordo. Voltamos aqui com o Hélio Magalhães. Ó, tirar algumas dúvidas aqui. Estamos na casa dele aqui em Santos. A gente vai falar um pouco sobre essa travessia de Atlântico, como é que foi pro Hélio, que já fez travessia, como é que é, as dúvidas que a gente tem, e acho que a maioria tem, então a gente vai fazer um interrogatório com o Hélio. Você trabalhou como skipper, né? Muito tempo. Sim, sim. Quantas travessias você fez? Eu fiz bastante travessia, né? Eu fiz muitas travessias longas, que era ao longo da costa, tipo Caribe, ir até o Caribe e voltar, e fiz 3 de Atlântico, né? A mais longa em dias foi voltando do Caribe. Sem parar em terra? Sem parar em terra. Quanto tempo? Foram 38 dias de contravento. Atlântico você demorou quanto tempo? Tem a rota que vai meio a favor dos ventos e praticamente tem que seguir essa, senão fazer uma travessia de Atlântico contra o vento é difícil e sacrifica muito barco, todo mundo. E a tripulação? Tripulação, vocês vão ter que ter muita comida, muita água, porque ela pode durar o dobro, pode durar 3 vezes o que está previsto, né? Pela distância. Mas a faixa de 30 dias, você tem que estar pronto no barco, preparado para 30 dias estar no mar, com comida para 45 pelo menos, né? Falando em comida, você consegue comer bem durante a travessia? Você tem que viver como você vive em qualquer lugar. Se você está pensando em se sacrificar durante a travessia no barco, você não vai conseguir, porque são muitos dias. Não dá para se sacrificar ou abrir mão de certas coisas. Não é 2 dias de... não. 2 dias eu aguento aqui no meu... chão, Isso, não é uma coisa assim. Então, mas é o que o pessoal fala, assim, né? Tem gente que fala, mas não fez travessia grandes, às vezes fez uma refém, não fez coisa menor. São pequenas. E fala assim, não dá pra cozinhar, não tem como cozinhar. De fato, não tem como cozinhar. Não, tem. Tem como, né? Muito. A parte da comida é essencial no barco. Você, depois de um tempo no barco, você tem que criar uma rotina de café da manhã, lanche, almoço mesmo, lanche no meio da tarde e jantar. E às vezes alguma coisa à noite, como uma sopa quente deixando no fogo. Sopa é facinho, né? Uma sopa é uma coisa muito legal pra noite, porque você quer tomar, liga um pouquinho o fogo, ela dá aquela aquecida, você põe na caneca, claro, não vai tomar na colher. E aí você se alimenta. Você tem que se alimentar bem, você tem que ir no banheiro bem, você tem que ter um seu lugar para dormir bem, você tem que estar numa rotina de bordo como se você vivesse indefinidamente. E isso acontece, viu, Thaís? Vocês vão tomar banho todo dia, vão trocar de roupa. Não dá pra ficar, eu vou atravessar o Atlântico sem tomar banho, porque o banheiro vai balançar ou porque eu não tô afim de tomar banho. Não tem como. Você tem que tomar banho todo dia, você tem que ir no banheiro mas todo parece dia, que é lei de Murphy, eu não sei na travessia, mas quando a gente tá fazendo, né, caminho pequenininho, é lei de Murphy. Você vai no banheiro, tudo começa a balançar mais do que tava balançando. Passa uma lancha, travessia. Até uma lancha passa, né? Você se habitua ao balanço. Você anda num carro e você fala, tá legal, eu vou daqui para Paraty num carro. Você não lembra que o carro tá balançando. Sim. Mas se você colocar um copo em cima do painel do carro, ele vai cair. Vai. Tá balançando pra caramba. Só que você já... Aquele balanço já faz parte da tua vida, então você não percebe que tá balançando. O balanço vai fazer parte da vida de uma maneira que depois de alguns dias vocês vão esquecer que o barco tá balançando. Vocês vão fazer as tarefas que tem que fazer no barco, aquele mundo tá lá balançando, mas você vai no fogão e frita um ovo, e faz uma carne, e frita um peixe que vocês pegaram, entendeu? O balanço passa a não fazer mais parte da vida como coisa importante. Outra coisa legal, você falou do balanço. O Hélio é de uma época que, assim, não que você seja velho, hein, longe disso, Hélio, mas que não tinha tanta internet, tanto tipo de GPS, tanta coisa. Nada. E aí a gente vê que vocês sentem, assim, a mudança pelo balanço, pelo som. Sim. Como é que é isso, assim?
São milhares de sinais, né? Não digo milhares, mas são dezenas, talvez, de sinais que você aprende a ler no mar. Então, você está naquele tipo de mar ali, com aquela situação, e a mudança, ela avisa de muitas formas que vai acontecer, né? A ondulação muda a direção, ou muda o tamanho, entendeu? As nuvens, elas contam histórias se você tem cigos, é uma presença de, como exemplo, né? É a primeira parte da frente fria que vem no final do entardecer. Daí você tá até falando isso porque vindo com o Jadir de Ilhabela pra cá, ele tava dormindo, aí mudaram o rumo. Ele levantou puto, xingando a pessoa que tava lá controlando, porque mudou o rumo. Gente, mas como você sabia? Você tava dormindo dentro do barco. Isso acontece, porque você vai dormir, e a gente, né, que aprendeu com as travessias, quando eu deito na cama para dormir, antes de pegar no sono, eu identifico todos os barulhos que o barco está fazendo e todos os movimentos que o barco está fazendo. Então, quando está tudo regulado na cabeça, eu pego no sono. E aí você fica... E se um novo barulho surge, ou para, ou muda o balanço, ou qualquer mudança naquilo que está memorizado, você desperta. Não, e você tinha comentado com a gente que na travessia o tempo é diferente, porque eu virei pro Hélio e falei assim, quando a gente começou a citar isso, eu falei, Hélio, mais um mês, olha quanta coisa a gente fez. Um mês são 4 semanas. E ele falou, mas muda, tipo, a hora que você tá no barco, essa percepção é diferente, né? 4 semanas, uma semana no mar, fazendo uma travessia, você vai perceber que vai sábado, aí você vê daqui um tempinho, outro sábado, você fala, nossa, já é sábado de novo. E a vida continua outro sábado, e aí 4 semanas parecem 4 dias. É impressionante. O medo do Beto é enjoo e o meu medo é tempo. Eu falo, caraca, o que eu vou fazer durante todo esse tempo? Isso é uma boa pergunta. O tempo, né? Uma boa pergunta. Bons livros. Primeiro, leva bastante livro. A gente lê o livro 3, 4, 5 vezes, tá? Ah, é? É legal isso. Música. Música bastante, né? Música, comida. Por exemplo, descascar uma batata numa travessia em 5 horas é um tempo curto. Entendeu? Tem que ir devagarzinho. Você pode caprichar nas coisas muito mais, em tudo. No reparo do barco. Tem o vidro, tá meio arranhadinho, tem massa de polir. Hoje tá um dia de sol. Sabe uma coisa? Eu vou polir aquele vidro lá. Tem uma lâmpada que não acende, então eu vou descobrir de onde vem o fio. Né? Atividades assim ajudam bastante a passar o tempo. Limpeza pra mim vai ser legal. Você que gosta de limpar, isso é ótimo. Tem todo o tempo do mundo. Né? Esse barco tem que chegar impecável. Aliás, chegar, um barco depois de uma travessia, pra mim, ele tem que chegar o mais pronto e muito melhor do que ele partiu. Porque a gente tem tempo pra arrumar ele. Na partida não dá tempo, tem que botar tudo, tem data pra sair. E aí o barco sai todo esculhambado. Cortar a unha, sabe? Cuidar de você mesmo. Eu tô levando esmalte, Vou pintar a unha, não vou? Também acho. E outra coisa, Hélio, agora você falou de arrumação. O que você faz com o lixo? Lixo, assim, nas travessias você não pode guardar orgânicos de maneira nenhuma. Você tem que jogar qualquer coisa, tudo que for orgânico, casca de frutas, resto de comida, tem que ser fora do barco, porque senão ela vai apodrecer dentro do saco. E aí, mas assim, não pode cair nada de orgânico dentro do saco do lixo. Tem que ter, alguém pegou a laranja sem querer, o bagaço da laranja, jogou dentro do saco, ele tem que lembrar de tirar e jogar fora. Não pode deixar nada orgânico. Nada orgânico. E aí você vai poder compactar mais. Por exemplo, embalagens de alumínio, de sucos, né? Secar tudo, dobrar e tentar fazer o menor volume possível de lixo, tudo orgânico. Outra coisa, secar bastante também o líquido das garrafas, tá? Porque não vaza. Porque apodrece também. Então tem que, se puder até, joga um pouco de água do mar, lava a embalagem antes de fechar. Sempre com pensamento, nada pode apodrecer dentro do saco. E uma coisa íntima, assim, papel higiênico, vai pro mar também. No mar? Ele em 15 ou 20 minutos ele vira nada, ele se dissolve completamente. Né? Papel toalha eu jogo no mar, guardanapo também. Inclusive tá sujo o Jadir comentou que para limpar a louça a gente vai comer. Aí pega o papel, limpa toda a louça com papel, para gastar menos água para limpar. Isso. E aí vai sobrar só um pouquinho para lavar. Tem que ser econômico nessas coisas, tem que ser econômico.
Pergunta. Ponto importante, a convivência. A convivência. Eu sempre falo nos charters da Latitude, quando a gente recebe as pessoas, eu falo numa história que é verídica, dos navios antigos, quando eles começaram a viajar pelo mundo. Os dois tipos de navios. Os que voltavam com a tripulação praticamente toda viva, e os que voltavam com a tripulação praticamente todos mortos. Por que alguns navios quase ninguém morria? E por que em outros navios muitos morriam? Claro, tinha escorbuto, doenças, e onde eles passavam, tinha outros fatores, mas o principal fator era o que eles chamavam de happy boats. Os happy boats eram os barcos que voltavam com muita gente viva. E os barcos, e nem sempre eram os barcos que tinham mais dinheiro, as expedições mais ricas. Às vezes os que tinham mais bebida, deve ser. Eram os que as pessoas cuidavam mais uns dos outros. E tem que ser, né? Tipo assim, ó, você tá numa tempestade, né? E o barco tá danado e tá entrando água nas camas, por exemplo, uma situação, né, que pode acontecer. E só tem uma cama seca. Aí tu fala assim, eu tô meio doente, e vai para aquela cama seca. Aí as outras pessoas ficam se molhando. E tu passa lá 2 dias na cama seca. E não dá a cama seca pros outros. O que custa você uma hora falar, Thaís, vem agora você um pouquinho descansar que eu fico na chuva. Esse cuidar do outro é como amor, né? Tem que cuidar do amor do outro, né? Se você pensar que o que o outro tá fazendo não é importante, nunca vai dar certo. Então ele falou assim, Thaís, eu não ligo muito pra limpeza, mas eu tenho que achar que é importante, porque imagina se você não limpasse, como é que ia ser esse barco. E nem vou ficar sujando porque eu vejo que você se esforça pra limpar. E aí ele falava, se você achar que eu consertar um motor não é importante, também a gente vai ficar aqui. Então a gente é importante ele cuidar dessas coisas e é importante você cuidar da limpeza. Porque normalmente você acha que o que você faz é mais importante do que o outro faz. Sim. Qualquer seja ou pior, você acha que o que o outro faz não é importante. Exato. Não é nem que o seu é mais. O outro, esse cara eu vivo sem ele. Ele tá aqui até me enchendo o saco um pouquinho. E assim, mas eu você acho não esquece que naquela madrugada foi ele que ficou, não é? Então, e aí eu comecei a ver do outro lado, exatamente. E assim, sejam bem-humorados no barco. Deem risada da pior porcaria que acontecer. Mas é muito porque legal, vai ser muito legal estar ali naquele lugar, né? Domingo. Aê, um brinde! Eu no começo eu ficava falando assim, né, nossa, né, nem conheço, né, Jadir direito. Tá, e a gente lá no churrasco, a gente chorava da risada, eu e o Jadir à noite, a gente ria de dar risada de tanta coisa. Eu falava, eu acho que essa viagem vai ser tranquila. Porque daí você começa a conhecer a pessoa, e aí você começa a achar graça, e aí você começa a dar risada das coisas, porque eu acho que é isso, você tem que dar risada. Tranquila não sei se vai ser, mas ela vai ser uma coisa que vai marcar a vida de vocês. Eu até brinquei. Com certeza. Botei um textinho. Vocês vão sair daqui umas pessoas e vão voltar outras. Sim. Não, tranquilo, acho que lógico, não tem como. Vai ter hora que vai ter aquele, mas eu acho que o atrito não pode ser maior, entendeu? E outra coisa, tem que ser resolvido. Na hora, né? Quando surgir uma diferença, surgir uma discussão, todo mundo tem que estar com esse espírito. Vamos sentar e vamos resolver isso. Por que nós estamos discutindo? E também não botar fogo, né? Não. E você já... O quê? Vocês vão pra onde? No meio do Atlântico, eles brigaram e vai acontecer o quê? Vocês vão se matar? Você já viajou com mais gente, assim, tipo 4, 5 pessoas? Eu fiz algumas travessias com muita gente e foi suficiente para descobrir que não é o bom. Eu fiz uma travessia com 8 pessoas, a primeira parada que a gente deu foi Búzios, assim, já tava vinha do Nordeste, então tinha 1000 e tantas milhas. E aí eu parei em Búzios porque a coisa estava tão tensa. Ia ter que mandar a gente embora. Eu não tava brigando com ninguém, mas eu falei, eu vou parar em Búzios pra ver quem vai pular fora. E pra dar oportunidade. Eram 9, foram 5 embora. Na hora que eu botei a âncora, já tava todo mundo com a bolsa pronta. Os caras não aguentavam mais. E você como capitão, tem que ter um que bota a ordem, um capitão, né? Um barco só tem um capitão. O Jadir sabe disso e o Jadir sabe se impor. Sabe. A gente percebe. Ele sabe também se impor e ele sabe aonde folgar um pouco a corda, porque vocês são de primeira viagem. Eu acho que vocês estão bem com o Jadir, vocês vão fazer uma viagem muito legal. Vai surgir uma amizade que vai ficar inabalável entre vocês. Vocês vão perceber o tom de voz dele quando a coisa é para ser feita rápida, quando a coisa é para ser feita da boa. Porque depende da forma como ele fala. Beto, abre, solta a escota da mestra. Solta aí um pouco a escota da mestra, de um jeito. Solta a mestra.
você já entendeu que a coisa é para fazer rápido. Alguma coisa está acontecendo que você tem que soltar a mensagem. Tem uma coisa que é... A segunda vez que ele pedir, normalmente vai ser um grito. Tem uma coisa que é bacana, que como ele tem muita experiência, a gente já está vendo isso, ele vai navegando e ele é uma pessoa que fica contando o que ele está fazendo. Ele é um professor, A gente já navegou com outras pessoas que vão lá, faz o negócio, a gente vê que o barco ganhou mais performance, mas não contou para nós. Ele já não, ele tô fazendo isso aqui porque vai acontecer tal coisa, tô fazendo não sei o quê, então tá sendo muito bom isso para nós. E por que isso? Porque quanto mais vocês souberem, melhor para ele. Claro. Quanto mais vocês terem a autonomia no barco, melhor para ele. Sim. Vai chegar um momento que ele vai estar lá deitado na cama, no meio da travessia, aí você vai falar, Jadir, entrou vento. E ele vai falar, Beto, risa aí para mim. Ele sabe que eu vou risar. Porque você já aprendeu a risar, ele sabe que você sabe fazer, você vai fazer direito, você sabe que você não vai cair no mar. Então vai chegar um momento, e aí não é bom para ele? Então por que não ensinar você a fazer isso? Lógico. Então, sabe, essas coisas. Mas isso é uma coisa que a gente tem gostado bastante, assim. E a tripulação de vocês vai melhorando a partir que a viagem começa. Claro. Não tem como vocês sentarem em algum lugar e ele passar tudo e combinar tudo que vai acontecer, porque o mar é imprevisível. Só lá vão acontecer as coisas e as até soluções. a forma que a gente vai estar se comportando emocionalmente, só vamos saber depois de alguns dias. Depois de alguns dias. Tem uma coisa que me afligia quando eu comecei a velejar, que era, cara, como é que eu vou me sentir quando eu estiver no meio do Atlântico, a 2.000 milhas de todos os lugares? Isso é uma pergunta que a gente ouviu bastante. Isso me afligia muito. Eu já tinha feito inúmeras travessias assim, mas eu sempre tinha a costa ali do lado. Primeira travessia, eu falei, caramba, no meio do Atlântico. E eu vou te falar, eu me lembro bem desse dia. Imagina que foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque a gente olhava aquele barquinho ali, a água tá do lado de fora, né? Dentro do barquinho tinha tudo que eu precisava, eu já estava no barco há dias. Eu falei, caramba, eu posso ficar aqui até morrer. Você percebe que ali é o seu mundo, que ali tem o seu banheiro, ali tem sua água, ali tem sua comida, ali tem sua cama. Né? E você não precisa de mais nada além daquilo. Eu estava com muito medo em questão de não estar preparada para o meu turno. Primeiro eu falei assim, olha, eu não quero fazer turno à noite, tudo. Aí eu não sei se é para não colocar medo ou para sentir a vontade, porque uma hora eu vou querer fazer turno. Sim, e tem que fazer. Mas ele falou, não, mulher não vai fazer turno, Thaís, fica tranquila, você não precisa fazer o turno. Mas eu não sei se ele falou, isso para me deixar tranquila, porque eu acho que uma hora eu vou querer fazer o turno. Sim, e é bom que você aprenda, é legal pra vida de vocês dois. Então, de princípio eu tava com medo, eu falei, imagina, 4 horinhas ali, se acontece alguma coisa, Thaís, se acontecer alguma coisa, você vai ter que chamar alguém, mas é uma coisa que dá medo, Eu nunca gostei de estabelecer turno. Os turnos nos barcos que eu comando são assim, você tá descansado, você faz turno. Você tá cansado, chama alguém. E se você tá na cama e já descansou o suficiente, só porque não deu sua hora você não vai levantar, por quê? Vai deixar o outro lá na chuva ou cansado e você na cama lá sem dormir, sem fazer nada, só esperando da sua hora? Parece um negócio meio estúpido, né? Então os turnos dos barcos eu sempre faço. Eu gosto muito de navegar à noite, então eu estico bastante meus turnos, deixo as pessoas dormirem e descansarem. É aquela história, de novo, a preocupação com o outro. O outro tem que estar bem. Se o outro cuida de você para você estar bem, e você cuida dele para estar bem, vai estar todo mundo bem. À noite muda muito a relação de distância, né? Nem todo mundo acha que navegou à noite. A relação de distância e tamanho das coisas... Nossa, você vê um navio a 8 milhas e acha que ele tá do lado. E às vezes o negócio tá do lado, você acha que tá longe. Até a gente vindo pra cá com o Jadir e a moela, tava um tempo fechado, tava chovendo, vento de cara, tudo. E a moela, a gente identificava assim, tinha a luz de navio, parava a luz e depois outras luzes. A sombra era a moela. A sombra, ele falou, a moela tá ali, ó, aí é a sombra. A mesma coisa é quando a gente vai aproximar de algum lugar, uma cidade, por exemplo, e a gente não tá vendo, a gente fica na contraluz, né? Tem uma luz forte da cidade, de uma marina,
você se aproxima pelo reflexo da água, da luz na água, porque o reflexo, se você olha o reflexo, você vê se tem algum objeto. Não tem nada na frente. E se um objeto passa, você vê ele no reflexo. Tem muitos truques assim. Então isso é uma coisa que a gente vai aprender 30 dias intensivo, né? Nós vamos estar no Boat Show de São Paulo. Vocês não vão estar aqui, né? Vamos ver quando é. Aliás, eu queria vocês vendendo lá. Ah, gente, eu sou pra vender. Falei pra ele. Vai ser dia 23 ou 25 de setembro, né? E a gente vai estar lá. Vamos estar lá com guias, vamos estar lá com o charter e vai ser legal, porque a gente vai ser lá o stand que vai falar de vela. Porque a gente vai nos boat shows normalmente, só tem lancha lá. Então nós montamos um stand junto com a North Sea, junto com a BG. Que legal! E ali vai ser o nosso cantinho de vela para conversar besteira. Legal, ó, pessoal. Essa daí é uma boa dica. Vamos lá todo mundo. Uma boa visita. Falar mentira. Até porque, história de pescador. Se o pessoal visitar lá o stand de vela, no próximo ano isso pode crescer, né? Tomara, né? Então tem que todo mundo ir lá. A ideia é a família da vela ficar cada vez maior. E a gente fala que a gente é a melhor maneira de você sair do boat show velejando. Você não precisa nem comprar um barco. Já sai fazendo, Em vez de comprar um barco, você aluga um barco e usa. É que nem Uber. É isso aí. Você paga só o que usa. É mais barato. É ótimo. É o melhor que tem. Não é? Melhor que esse, só o barco do amigo. Hélio, super obrigada pela conversa mais uma vez, que o pessoal gosta da sua conversa. Boa sorte. Ficamos por aí, a gente ainda vai... Eu acho que o caminho que vocês estão indo é esse mesmo. Aparecendo essas oportunidades, desembarca. Vambora. Fazer milha. Não, e o Hélio, assim, o Hélio é uma pessoa bem bacana. Bom, desde o primeiro, assim, contato que a gente teve, depois no outro vídeo também o pessoal tem adorado. E assim, ele incentiva, sabe? Isso é bom. Sim, claro. É mais perigoso viver em São Paulo. Tem bastante gente desencorajando, sabe? Ele incentiva, porque, tipo assim, tem gente que fala assim, meu, vocês são loucos, caraca, mas vocês não estão preparados. E o Hélio falou, tipo, meu, vai. Vai. As pessoas falam pra mim, não é perigoso viver no mar. Eu falo, não, perigoso é viver em São Paulo. Isso eu também falo. Você para num sinal, não sabe se o ladrão te escolheu, né? Na volta vocês vão ter muita história. Nossa, a volta eu já falei. Quero ver os vídeos. ó, Thaís falou que vai escrever todo dia. Eu vou escrever todos os dias. Até a próxima. O Google encerrou a entrevista. Ele já... Tá bom. Tchau e bons ventos. Tchau, bons ventos. Bons ventos pra vocês. Até.